patologia do século. As pessoas estão tendo, cada vez mais, atinge de 2 a 5% da população mundial. Estima-se que só no Brasil tenha mais de 5 milhões de pessoas com fibromialgia. Hoje nós vamos aprender quais são as possíveis causas, quais são os sintomas, quais são as complicações e como a gente pode fazer uma intervenção e melhorar o quadro, a qualidade de vida do fibromialgico. A fibromialgia, ela hoje tem o registro de doença, mas, na verdade, não é uma doença em si, assim como ah, uma diarreia não é uma doença, diarreia é um sintoma de alguma infecção, não é isso? A febre também. Então, assim é a fibromialgia. Ela é um conjunto, uma síndrome, um conjunto de sintomas. E a gente vai aprender hoje porque tanta gente sofre desse mal e como que a gente pode fazer uma intervenção nisso aí, né? Então vamos lá. Quais são os sintomas da fibromialgia? Enxaqueca, depressão, falta de memória, dificuldade para dormir e um pouco de tontura. Há até quem ouça um tipo de zumbido, algo assim. Esses são os sintomas que atingem o sistema nervoso central. O fibromialgico também tem alteração visual, pode ter uma visão bem embaçada e também tem problemas muscular, né, dor crônica, cansaço, uma fraqueza na musculatura, alguns problemas sistêmicos, como dores diferenciadas, ganho de peso, sensações de frio. Realmente a pessoa sente uma hipotermia, sabe? Tá todo mundo sentindo calor, às vezes um calor de 40 graus, e o fibromialgico ele pode estar sentindo muito frio. O fibromialgico tem sensibilidade ao frio, mas também tem intolerância ao calor. Imagina, né? Sensibilidade ao toque, inclusive entre os fibromialgicos, tem uma expressão: abraço de algodão. Porque um abraço pode ser muito doloroso para o fibromialgico. Problemas ao urinar, pode ter ardência, dores, e pode ter também uma certa urgência urinária, né? Problemas gastrointestinais, normalmente tem uma SIBO, que é uma desbiose, né? Ou a síndrome do intestino irritável ou náuseas. Sim, quem tem fibromialgia também desenvolve artropatias, problemas osteoarticulares, dores, rigidez matinal. Não é fácil, são muitos os sintomas, mas hoje a gente vai aprender a domar essa patologia. Quais são as causas da fibromialgia? Eh, não existe uma causa definida, são certos fatores de risco e a pessoa, ela pode progredir ou não para essa doença, tá? Então, mais ou menos desde uma idade de adolescência, a gente já começa a perceber um risco, e também há estudos genéticos que a pessoa pode desenvolver. Então, por exemplo, pessoas que têm artrite reumatoide, lúpus, qualquer tipo de doença autoimune são mais propensos a desenvolver a fibromialgia. A idade também, normalmente mulheres de 35 a 50 anos desenvolvem a fibromialgia e são aquelas mulheres ativas, ou seja, que trabalham demais, vivem sob estresse, mas ao mesmo tempo são sedentárias, né? Hoje se sabe que os sintomas da fibromialgia são alterações no sistema nervoso central, mas já se sabe também que existem componentes genéticos, né? De metabolismo mesmo. E essa sensibilidade exagerada à dor é verdade, gente. Olha, o fibromialgico
se ele encosta em algum lugar, a dor pode ser tremenda. A pessoa pode andar, assim, tá no supermercado, alguém esbarrou, ela pode dar um grito, e aí a pessoa vai falar assim: "Nossa, que gente, que mulher fresca", né, porque geralmente são as mulheres, né, mas não é não, tá. O limiar de dor do fibromialgico é muito baixo e ele fica com uma sensibilidade muito grande. É considerado uma doença reumatológica, mas com um componente neurológico. Bom, o que que as pessoas, né, aí nessa foto, o que que as pessoas veem da fibromialgia? Ah, é aquela doença que dá dor no corpo todo, né? É só isso que as pessoas sabem, mas na verdade, olha como é a pessoa que sofre fibromialgia. Ela geralmente sofre com muita ansiedade, ela tem muita alteração na memória, ela tem uma fadiga extrema, tudo é difícil, tomar um banho é difícil, pentear o cabelo é difícil, falar é difícil, tudo fica muito difícil por causa dessa fadiga. Obviamente, tem um ganho de peso, ela não dorme bem por causa da insônia, ela tem um ganho de peso. Normalmente, ela tem problemas intestinais, ou seja, diarreias ou constipação crônica, olhos secos, tontura, pernas inquieta. Então, você vê aquela pessoa que não para, e se fosse só isso, mas durante a noite, sabe, as pernas também ficam batendo, sempre tem uma boca seca, depressão, dores nas articulações, dores musculares, são muitos os sintomas. Bom, deixa eu tirar aqui. Muita gente acha que o fibromialgico é apenas uma pessoa que fica somatizando, né? Antigamente, os médicos não acreditavam que isso pudesse ser uma patologia, e por a pessoa ter múltiplos sintomas, sempre era reconhecida como uma pessoa negativa, uma pessoa que busca validação, né? O paciente ficava muito confuso, porque para ele era muito real os sintomas, e são reais, tá? Não são sintomas imaginários, e mas sempre o paciente era condicionado ao tratamento psicológico e psiquiátrico. Ainda é assim hoje, muitas vezes, só que hoje se tem um respeito maior pelo paciente. No entanto, vocês vão descobrir coisas aqui que talvez ninguém te contou. Bom, realmente a pessoa com fibromialgia, ela tem um composto emocional muito importante. A doença desencadeia a partir do estresse emocional, e também são geralmente pessoas que sofreram traumas na infância ou na vida adulta, mas pessoas que vêm de um histórico de trauma, tá? Então ela é uma doença considerada pós-traumática. Deixa eu ver aqui. Tratamento para fibromialgia. O que se conhece hoje, né, é psicoterapia, medicação, que geralmente são analgésicos, antidepressivos e anticonvulsionantes, atividade física, uma sugestão de alimentação saudável, higiene do sono e terapias complementares como acupuntura, quiropraxia, biofeedback, hipnose, né? O quanto isso ajuda o fibromialgico? Bom, se você conversar com uma pessoa que sofre de fibromialgia, ela provavelmente vai dizer que já fez tudo isso e ainda muitas vezes tem que ser internada para tomar morfina ou algo assim. É bem complicado. Esse é o tratamento tradicional, mas hoje nós vamos aprender coisas aqui incríveis. Eu quero contar para vocês, antes da gente entrar em todas as causas, em como as coisas se desenvolvem. Vocês que estão no Facebook e não estão vendo essas fotos, depois dá uma checada no meu YouTube, que vocês vão ter a mesma imagem que a gente está tendo aqui no Zoom, tá? Então, gente, essa sou eu, ali em cima, com 35 anos, e embaixo, com 42 anos. Tá? Então, com 35 anos, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Eu tinha exatamente essa aparência, tá? Eu tinha muitas dores, eu tinha
tanta debilidade, eu comecei a cometer erros no meu trabalho, eu trabalhava demais, eu tinha muitos negócios e eu trabalhava demais, e eu fui ficando muito, muito lenta, eu tive um declínio, cognitivo muito grande, e como vocês veem, eu estava sem nenhuma musculatura, estava obesa, e aí eu visitei uma médica que, felizmente, há 20 anos atrás, ela me deu dicas muito importantes. E eu segui essas dicas logo de cara, uma reumatologista que me diagnosticou com fibromialgia, e eu passei muito tempo, aí já tinha 10 anos, 7 anos nessa foto aí, maravilhosamente bem, praticando todo tipo de esporte, com um corpo maravilhoso, eu cantava, eu dançava, eu tinha muitos negócios, eu escrevia livros, eu tinha programa de televisão, eu conseguia dar conta de fazer muitas coisas e com uma aparência que vocês podem ver, né, maravilhosa. Então, eu seguia uma cartilha, e é essa cartilha que eu quero dividir com vocês aqui. Deu muito certo para mim durante muitos anos, até que eu comecei a quebrar, até por orientação médica, a quebrar. O que que eu fazia nessa época? Eu mudei totalmente a minha alimentação. Há 20 anos atrás, eu descobri uma coisa chamada dieta anti-inflamatória. Quem me conhece sabe, você está no grupo aí do dieta anti-inflamatória. Eu comecei com a dieta anti-inflamatória. Comecei com atividade física, o que é muito difícil para o fibromialgico, porque ele tem intolerância ao exercício, ele fica todo inflamado, sente muitas dores, não tem energia para nada. É muito difícil, mas eu vou explicar para vocês aqui, ó. A partir de hoje vocês vão ter uma dica bem legal. Então, é, o, o, nós, o protocolo. Opa, acabei mexendo aqui. Vocês estão me vendo? No, acabei. Ok, agora estão. Então, há 20 anos atrás, quando eu falava sobre o controle da fibromialgia, as pessoas diziam, porque eu tinha essa aparência exatamente, as pessoas diziam que eu era louca, que eu estava mentindo, que eu tinha interesses em não sei o quê, porque eu não vendia nada, mas as pessoas achavam que eu tinha interesses escusos em dizer que era possível ter uma vida com excelência, fazer atividade física, se desenvolver, mesmo com uma patologia tão debilitante. As pessoas não acreditavam. Hoje, quando eu era expulsa de todos os grupos, quem lembra aqui do Orkut? Eu tinha algumas comunidades no Orkut e eu só tinha haters. As pessoas me odiavam e falavam que eu era louca, que nunca que alimentação e suplementação e atividade física conseguiria me tirar de um quadro inflamatório tão sério. Eu realmente sofri bastante tentando divulgar o que a gente vai falar hoje. Mas, felizmente, hoje, quando eu visito os grupos de fibromialgia, eu já vejo a galera muito ligada ao que a gente vai falar agora. Então, preste atenção, pega a caneta, porque agora eu vou te contar o que ninguém te contou. Olha só, a importância do sono. A gente já falou aqui que a fibromialgia é um problema neurológico, tá? É quando a gente dorme que a gente produz hormônios muito importantes, como o hormônio do crescimento, melatonina, vários hormônios, e é quando também os neurônios, né, fazem suas terminações, enfim, tudo acontece quando a gente desliga. E o fibromialgico, ele não dorme. Mesmo que ele tome medicação, ele não entra no sono REM, né, que a gente fala. Então, é nesse momento que toda a nossa parte hormonal se desenvolve e o fibromialgico não consegue ter esse sono. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre a necessidade de fazer uma higiene do sono e o que vai te ajudar a ter um sono perfeito, fazer o sono REM. Tá? Aquela dificuldade de se concentrar, aquela fadiga crônica, sabe aquela nuvem mental, né, que a gente chama de fibrofog,
Então, a gente vai conseguir melhorar isso. Você vai conseguir sentir assim, ó, seu cérebro limpo, sabe? Vai ser muito legal. Então, vamos lá, gente. A questão da alimentação. Quem conhece a dieta anti-inflamatória, quem não conhece, pode pedir a quem te mandou esse link. Pega lá a dieta que a Clara ensina, dieta anti-inflamatória. Então, lá tem uma lista enorme dos produtos que a gente pode consumir, mas eu vou falar hoje, mais importante, dos produtos que a gente precisa evitar, tá? Então, alguns alimentos que a gente consome todo dia, que inclusive são considerados alimentos muito saudáveis, para o fibromialgico não pode. Por exemplo, alimentos ricos em oxalatos, espinafre, acelga, beterraba. Ah, mas não são excelentes? São. Mas se você tem fibromialgia, que é um processo crônico de inflamação, infelizmente você não pode comer alimentos ricos em oxalatos. Ricos em purinas, como as vísceras, né? Língua, fígado, carnes vermelhas, mariscos, você não pode. Então, cuidado, cuidado com a dieta low carb, né? Com as dietas paleolíticas, dietas ricas em carnes, em purinas. O fibromialgico, ele não melhora. Então, a questão da dieta, por exemplo, que as pessoas falam assim: ah, mas a fulana emagreceu, Beltrana emagreceu, e a ciclana que tem fibromialgia está ali se matando na dieta low carb, cheia de purinas, e ela fica mais inflamada, mais cansada e não resolve, porque realmente o fibromialgico ele tem uma intolerância, uma dificuldade na metabolização das prurinas, tá bom? Alimentos ricos em gorduras saturadas, como as carnes vermelhas gorda, né? A pessoa fala, usa banha de porco, usa um bacon, usa isso. Gente, o fibromialgico não pode, tá bom? Alimentos da família solanáceas, né? Que eu chamo de dormideiras ou de nightshades. Quem me acompanha sabe que eu falo que as nightshades não podem ser consumidas por quem tem fibromialgia. Tomate, batata, berinjela. Fora disso, também estão o álcool, o café e o chá, os açúcares. Nenhum tipo de açúcar, tá, gente? E o excesso de sal. Ah, Clara, mas a gente vai falar da diferença especializada. Eu queria dizer para vocês aqui, para quem ainda acha que o fibromialgico é apenas uma pessoa preguiçosa, lenta, que não se esforça, que não tem força de vontade, que não consegue terminar o que começa, o fibromialgico tem comprovadamente uma questão genética envolvida também. Eu coloquei aqui algumas enzimas que o fibromialgico não produz, tá bom? E a gente vai falar mais especificamente aqui da mutação genética do MTHFR. Eu já falei em outras lives, mas especialmente no caso de fibromialgia, a gente tem que ficar ligado. O papel da vitamina D, o corpo, ele comprovadamente, a gente vai falar sobre essas mutações genéticas de polimorfismos, aonde a gente não absorve a vitamina B12 e B6, tá? Então, por exemplo, o ácido fólico, a B12, a B6, elas são necessárias para converter em homocisteína, em metionina. No entanto, o fibromialgico ele não faz essa mutação. Assim como as pessoas que desenvolvem Alzheimer, o fibromialgico ele tem um quadro lipídico muito particular. Por exemplo, problemas cardíacos, colesterol alto. Lembra que eu sempre falo daquela questão assim do quadro lipídico, né? Triglicerídeos alto, colesterol alto, açúcar no limite. Então, um pouco de anemia, quase sempre tem. As dores neuropáticas, dor de cabeça excessiva, tudo isso está relacionada à não metabolização do ácido fólico. Mas espera aí, você não pode sair correndo e tomar ácido fólico, não, porque o ácido fólico que o seu médico passou, muito provavelmente,
é um ácido fólico sintético e ele te causa males ainda pior. Se você corre para a farmácia e compra o ácido fólico, você pode estar comprometendo a sua saúde. A gente vai aprender mais sobre isso. Bom, fibromialgia e o MTHFR, como tá famosa, né? Esse polimorfismo que tem afetado a vida de muita gente. Olha, no fibromialgico, o percentual de pessoas com essa mutação genética é acima de 90%. 50% da população tem esse tipo de. Deixa eu ver aqui. Espero que a bateria aí no Facebook vá até o final. De mutação genética, a gente vai falar sobre isso aqui. Bom, vou falar de 10 causas da fibromialgia que talvez o seu médico pode nem ter se ligado, nem saber. The battery here is bad. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa é a mutação do MTHFR, ou seja, a pessoa tem uma disfunção, tá? Um erro de metabolismo das enzimas para metabolizar esses alimentos, tá? E essa mutação atinge exatamente o ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12. Então é muito importante que você se atente. Se você não sabe se você tem a mutação MTHFR, saiba que é muito comum, metade da população tem essa mutação genética. Infelizmente, né, a epigenética, nós criamos esse quadro para a gente, então é importante você ficar ligado na B6, na B12, no ácido fólico. Problemas de tireoide é muito comum ser uma das causas da fibromialgia, porque a questão da tireoide, os médicos fazem aqueles examezinhos que são os básicos, né? O TSH, o T3, o T4, e está tudo normal e segue em frente. Mas existem patologias subclínicas da tireoide, você deve procurar um médico especialista, tá bom? Ou seguir as dicas que eu vou dar aqui, porque vão melhorar muito se você tiver um problema subclínico de tireoide. Deficiências de vitaminas e minerais. Essa é, eu diria, a principal característica do fibromialgico. Ele não absorve vitamina D. Geralmente tem alguma enzima, alguma falta de alguma enzima para metabolizar a vitamina D, a vitamina B12, a vitamina C e importantes minerais como magnésio, zinco e selênio, né? Então a gente precisa, tá ligado. Geralmente tem uma intolerância ao glúten e à lactose. Nem precisa falar, né, gente? O glúten é responsável por 55 tipos de doença e cada vez está mais comprovado. Gente, isso não é uma questão. Será que é? Será que não é? Está comprovado, tá? Pessoas que sofrem com fibromialgia têm uma dificuldade na metabolização do glúten e da lactose. Supercrescimento de cândida é mais uma das causas de fibromialgia, tá? Cândida, todos nós temos, é um tipo de fungos, né, muito comum. A gente conhece mais a Cândida albicans, mas existem outras cândidas muito severas. Eu, por exemplo, tenho a tropicalis e a crucei. São 2 tipos de fungos, mas são resistentes a todos os antibióticos. Então, é muito complicado. É um tratamento que demanda você usar anti-inflamatórios, antissépticos, antibióticos e você tem que evitar alimentos que proliferam esse crescimento de fungos. É muito difícil fazer isso sem as dicas que eu vou dar daqui a pouco para você. Supercrescimento bacteriano no intestino, tá? Aquela tal da SIBO, do intestino permeável, tá? Então, é aquele supercrescimento de bactérias, um desequilíbrio nas bactérias. Esse desequilíbrio impede que a gente absorva vitaminas como B12, como a vitamina D,
tá? A SIBO, ou intestino permeável, né? Aquelas toxinas que os parasitas liberam vão para a corrente sanguínea e tornam um sistema de inflamação. As micotoxinas, eu coloquei alguns nomes aqui, mas as micotoxinas são alguns elementos eliminados pelos fungos, tá? E é por isso que na dieta anti-inflamatória eu tiro o trigo, o milho, o sargo, o arroz, a soja, o amendoim, o girassol, o algodão, pimentão, pimenta, coentro, açafrão, gengibre, pistache, amêndoa, nozes, coco, castanha do Pará. Mas, Clara, isso tudo não é saudável? É saudável, mas eles tendem a trazer micotoxina, e isso é muito perigoso para o fibromialgico, que já carrega, né, uma proliferação, um desequilíbrio na parte fúngica. Infecções virais, tá, gente? Vírus da dengue, Epstein-Barr, vírus do herpes, megalonavírus, vários vírus. A gente precisa baixar a carga viral dessa pessoa, porque os vírus são também responsáveis, né? Vou tomar aqui o meu suquinho. O nono motivo são os metais pesados. Eu dei alguns exemplos aqui: mercúrio, cádmio, chumbo. Mas arsênico, claro, muitas de nós, eu tenho uma lista, pelo menos tinha, né? Espero que agora, com essas dicas que eu vou dar, que eu já estou seguindo há um ano, eu tenha diminuído, mas todo fibromialgico, ele tem um nível de intoxicação por metais pesados. Por quê? Exatamente porque faltam os minerais. Então, assim, a cadeia é como se fossem janelinhas, né? A gente precisa ter ali os minerais, selênio, zinco, magnésio, são os minerais essenciais. Quando a gente tem problema na absorção desses minerais, o que ocupa aquela janelinha? Os minerais que são tóxicos, os metais pesados, né? E, por último, o estresse oxidativo, tá? Muitos problemas, muitas patologias vêm também de uma dificuldade de absorção da coenzima Q10, da vitamina E, da vitamina C, da vitamina A, né, e do beta-glucano. Bom, então, agora nós temos uma ideia do porquê que uma pessoa desenvolve tantos sintomas numa síndrome tão complexa, porque muitas coisas combinadas podem levar a esse resultado. Mas dá para cuidar? Dá para cuidar. Então, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Lembra que eu disse para vocês que há 20 anos atrás, quando eu tinha fibromialgia, eu dou minha bichinha? Pois é, fiquei maravilhosa? Exatamente. Suplementação e mudança na alimentação, tá bom, gente? Dieta anti-inflamatória, atividade física. Mas como é que eu vou fazer atividade física? Claro, eu tenho dicas aqui para te dar uma ajudinha. Eu sei como é difícil. Quando eu fui diagnosticada, minha médica falou assim: olha, você precisa ganhar condicionamento físico. E eu disse assim: mas como? Eu não consigo nem abrir a porta do meu carro. Como é que eu vou conseguir, né? Mas daí a gente vai estudando e a gente vai aprendendo. Um dos principais elementos para melhorar a energia, a dificuldade, a tolerância à dor do fibromialgico chama-se arginina. Isso mesmo, L-arginina. A arginina, ela é um aminoácido essencial que vai te dar energia. Ele é o propulsor, né, da ATP, tá? Da molécula de energia da célula. É um aminoácido, ele vai te ajudar a produzir as proteínas que vão regularizar todo o teu sistema hormonal, todo o teu sistema muscular e ainda a questão das dores, das artropatias. A colina é uma substância que atua diretamente no fígado. A pessoa que tem fibromialgia, ela
tem um problema na metabolização dos alimentos e na produção dessas vitaminas que eu falei agora. Ela precisa da colina, que é uma enzima, para melhorar essa questão, tá? A glicina. A glicina, ela é muito importante, é também um aminoácido muito importante nessa questão da, da metabolização de proteínas. Então, aqui eu estou falando do kit fibromialgia, né? Quem tá no Zoom sabe do que eu estou falando. É uma nutrição especializada, uma forma de absorver essas vitaminas de uma forma deliciosa. Gente, eu estou tomando aqui o trio. Então, é delicioso e é muito importante. O Magnus, ele tem a taurina e o magnésio. Geralmente, quem tem fibromialgia tem uma dificuldade na absorção. É também um probleminha genético, uma dificuldade na absorção do magnésio. O magnésio, ele tem vários tipos de magnésio. Eu, pelo menos, conheço uns 5, tá? Então, a suplementação que a gente está falando, ela pegou os 3 tipos mais biodisponíveis, né? Essa biodisponibilidade, que é aquilo que a gente consegue absorver mais rápido. Então, ela tem o trio magnésio, ela tem a taurina e todas essas vitaminas do complexo B que a gente não absorve. A taurina é também um aminoácido essencial responsável pelas produção dessas proteínas que no fibromialgico faltam. OmniPlus. O OmniPlus, ele é o melhor multivitamínico que existe, tá, gente? Não sou eu que estou falando, não, são pesquisadores científicos. Pergunta a pessoa que te mandou esse link, que ela vai te dizer. É um conjunto de vitaminas retiradas de alimentos, né? De alimentos, e que, para mim, o principal é o beta-glucano, porque faz a função anti-inflamatória, faz a função antifúngica, vai regularizar, nutrir essa pessoa. Que o fibromialgico, embora ele muitas vezes está obeso, ele é uma pessoa desnutrida, tá bom? Tá faminta, não tem nutrientes naquele corpo. Uma dica muito legal que eu queria passar para vocês é o Ego 10, é um energético natural, sem os malefícios dos energéticos, né? Ele aumenta a imunidade, ele fornece mais energia, porque o cansaço, a fadiga do fibromialgico é o que impede tudo, porque você fala assim, mas a pessoa tem que praticar atividade física. Como, gente? Como? Tomar um banho cansa, o coração acelera, os músculos doem. Como é que a pessoa vai praticar atividade física? Gente, então, pode trocar aquele seu refrigerante lá, sabe? Que eu não vou nem falar o nome. Então, você vai trocar pelo Ego 10. Tem taurina, tem todas as vitaminas do complexo B. É um multivitamínico com um gostinho de refrigerante, gente. Vai promover toda a hidratação do corpo. O fibromialgico é uma pessoa desidratada. O cabelo fica seco, a boca fica seca, a vagina fica seca, os olhos ficam secos. É uma pessoa desidratada, tá? Por quê? Porque faltam os minerais. Então, ela acaba comendo muito mais sal do que deve, porque faltam minerais, tá bom? Então, o corpo vai pedindo pelo sal. Nesse caso, você tem aí os minerais, as vitaminas, os aminoácidos, tudo para se reidratar. Então, é uma dica ótima. Gente, olha só, pega o seu Ego 10, põe num isoporzinho, carrega no carro, vai para a festa, leva o seu Ego 10, sabe? Porque assim, olha só, o pessoal marombado, o pessoal que malha, eles não comem qualquer porcaria, eles levam a dieta delas. Então você também vai ser bem chique, que nem os fitness, vai levar seu refrigerante e vai levar sua comidinha na mochila, tá? Bom, eu quero falar da fibromialgia genética. Nós falamos dos polimorfismos, das mutações. Essas mutações acontecem por comportamentos, né? A gente já falou de epigenética aqui. Então, os nossos pais comeram muito açúcar, fumaram muito, beberam, fizeram tudo meio mais ou menos errado, mas eles tinham uma genética boa, então a gente já herdou. Mas existe a questão genética de mitocondrial, tá? É diferente, é uma mutação genética diferente. Esses fibromialgicos, eles
que tem uma doença mitocondrial, porque assim, lembra? Quem assistiu a live anterior, eu falei dos autismos. Então, a gente tem as fibromialgias. Elas são diferentes, tá, gente? É um conjunto de sintomas, mas nem todo mundo vai fazer os mesmos sintomas. Então, como é que a gente trata o fibromialgico? A gente trata os sintomas, tá? Então, o fibromialgico que tem um problema de mitocôndria, ele geralmente tem uma constipação absurda. Eu, aos 15 anos de idade, tive uma constipação que eu fiquei 25 dias sem ir ao banheiro, eu comia, feito o quê? Eu fiquei 25 dias sem ir ao banheiro, tive que me internar para fazer a remoção das fezes. E depois disso, eu passei a remover fezes e fazer o uso de laxantes, o que causa muitas vezes câncer de cólon, e tem muitas outras doenças, né, associadas. Então, se você é uma fibromialgica com problema de constipação, entenda que o seu problema é genético. O seu problema é de mitocôndria. É muito comum ser mitocondrial. Então, nesse caso, você vai ter que cuidar dessa parte. E como é que a gente resolve isso, Clara? Eu estou apresentando para vocês aqui a fibra N+, né? O Fiber N+. É um conjunto de fibras e ele também tem inulina. Quem me conhece sabe que eu sempre falei da inulina, né, gente? Que é aquela comidinha, aquela frutosezinha que as bactérias boas precisam para defender o nosso imunológico. Então, tem vitamina E, tem as fibras, tem o DHA, que atua diretamente no cérebro, ele vai melhorar a nossa condição, essa condição de SIBO, essa condição de intestino permeável, de síndrome do intestino irritável. Então, é essa condição intestinal que o fibromialgico tem. É importante usar o FAB. E quantas vezes eu vou usar? Vai usar a vida toda, tá, meu amor? Eu estou tomando aqui tem Power Maker, Magnus e Fiber. Uma delícia, tá? Então eu me divirto, cuido da minha saúde. Antigamente eu era obrigada a fazer enema café, quem me conhece sabe, todos os dias, e uma vez por semana ou a cada 15 dias, ia a uma clínica para remover as fezes, porque eu sofria de uma patologia chamada gastroparesis, que não move as fezes de jeito nenhum. O intestino não tem movimento peristáltico, não acontece. Hoje eu vou ao banheiro 3, às vezes 4 vezes, com uma fezes absolutamente normal. Toda vez que eu como, eu vou ao banheiro. Gente, isso é um milagre. Não aconteceu rápido, levou mais ou menos uns 2 meses para regular, assim, a ponto de eu ir todos os dias, 2 vezes, 3 vezes ao dia. Hoje, quase um ano depois dessa suplementação do Fiber, eu vou até 4 vezes ao banheiro. Por que isso é importante? Por tudo, viu, gente? Você já ouviu aquela expressão? Ai, fulano é enfesada? Enfesada vem de cheio de fezes, tá? Quando a pessoa está com fezes retida, ela geralmente tem um mau humor, ela não produz neurotransmissores de bem-estar, é aquela pessoa irritadiça, que vê defeito em todo mundo, que sente perseguida por todo mundo, que persegue todo mundo, sabe aquela pessoa que chega na roda e atrapalha tudo? Pois é, essa pessoa pode ser uma pessoa enfesada, ela não está fazendo a produção dos neurotransmissores necessários para o bem-estar. Ela não produz ocitocina, dopamina, serotonina, noradrenalina, nada disso é produzido de forma eficiente. Por quê? Porque o intestino não funciona e é lá que a maior parte é produzida, tá bom? Fem, normalmente, um dos sintomas que eu não coloquei aqui é a mulher ter fluxo menstrual intenso, dores. A pessoa que tem uma tendência à fibromialgia, ela também tem tendência a endometriose, miomas. É uma pessoa que tem um desequilíbrio hormonal. Vai ser uma pessoa que vai ter problemas, muito provavelmente, se não cuidar na fase da menopausa também, tá bom? Então, essa pessoa precisa organizar
ou a parte hormonal. E a minha dica aqui é o FEM, porque lembra que eu falei que uma das causas principais da fibromialgia é um problema subclínico na tireoide? Pois é. Então, muitas vezes não é diagnosticado, a pessoa, porque é assim, ó, gente, o intestino não metaboliza, o fígado não metaboliza, aí a tireoide não metaboliza, aí a hipófise no cérebro, ela não vai produzir os neurotransmissores. Então, a fadiga vem exatamente da suprarrenal, aonde também é uma questão hormonal, é ali que é produzido o cortisol, e a pessoa fica ou extremamente irritada, ou quando a suprarrenal ela se cansa de produzir tanto cortisol, ela simplesmente para de produzir o cortisol e aquela pessoa fica o tempo todo ai, com sono, o tempo todo cansada, é uma pessoa lenta, não tem energia para nada. Você sugere para a pessoa fazer uma coisa legal com você, ah, vamos lá, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer isso, a pessoa não consegue nem se movimentar. Você marca uma festa, a pessoa fala, ai, não sei. Realmente, realmente não é frescura. Essa pessoa está, além de inflamada, ela não está produzindo as catecolaminas, ou seja, os neurotransmissores para o bem-estar. E como é que a gente resolve isso, gente? A gente tem um suplemento chamado FEM, que é exatamente para o sistema hormonal feminino, tem vitamina A, C, D, E, K, cálcio, ácido fólico, magnésio, zinco, tudo vai ficar melhor. Pele, cabelo. Ah, lembra que eu falei daquela da secura nos olhos, na boca, na parte, tudo melhora, melhora a acne, todos os sintomas de TPM, tudo melhora, viu, gente? E só quem tem fibromialgia para saber como que isso atrapalha. Bom, ah, o fibromialgico, ele tem um problema na metabolização do açúcar e da gordura. Tá? Quando eu falei para vocês que o fibromialgico, normalmente, quando você vai fazer um exame, ele tem resistência à insulina. Ele pode não ser diabético, normalmente nem é, mas ele tem uma resistência insulínica e ele tem também um quadro lipídico. Geralmente, ele tem uma amônia alta, ele tem triglicerídeos altos, colesterol alto, ele tem problemas enzimáticos no fígado. Então, ele vai ter um fígado inflamado, um fígado gordo. Como é que a gente resolve isso, viu, gente? Olha, tem um chazinho delicioso. Eu fiquei sabendo que aí o do Brasil é maravilhoso. Eu gosto muito do daqui, eu tomo bastante, mas eu fiquei sabendo que o do Brasil é uma delícia, viu? É um chá branco com canela e ele é acrescido de fibra. Lembra que eu falei, a fibra é importante, tá? E ele tem um componente que vai fazer você metabolizar melhor as gorduras e metabolizar melhor o açúcar. Então, aquele carboidrato, que mesmo que você coma sem glúten, ainda é carboidrato, e, gente, carboidrato está em tudo, né? Na nossa alimentação, e é principalmente o fibromialgico que não pode comer muita proteína, não pode comer carne vermelha, não pode comer carne gorda, então ele vai ter que comer um pouco mais de fruta, de coisas com carboidrato e mesmo sem glúten, é carboidrato, então ele vai necessitar tomar o Doce Vita para melhorar essa questão metabólica, tá bom? Então, hoje a gente conhece uma coisa chamada síndrome metabólica. A síndrome metabólica é exatamente a pessoa que não tem as enzimas necessárias para metabolizar os alimentos. Então, ela engorda até comendo salada, tá? Aí ela fica gordinha comendo salada, ela não tem energia para fazer atividade física, muitas vezes tem uma hipoglicemia, depois tem um açúcar alto, fica uma bagunça. Doce Vita para adoçar a sua vida. Gente, lembra que eu falei da questão dos polimorfismos, inclusive do MTHFR? Tem um tipo que chama-se MTR, que é um dos poliformismos relacionados à metabolização, que também causa a síndrome metabólica. E com ele, além da vitamina B12, a gente também não metaboliza a coenzima Q10, que é uma coenzima
excelente, extremamente necessária para fazer também, para ela que vai transformar toda a gordura que você come em energia, por não produzir a coenzima Q10, o fibromialgico, ele tem aquela lentidão, aquela falta de energia, porque o corpo de uma pessoa normal vai usar a gordura e transformar em energia. E a pessoa mesmo, a fibromialgica, mesmo que ela faça uma dieta paleolítica rica em gordura e proteína, meu amor, ela não vai metabolizar, tá? Então, ela aumenta a pressão arterial, sabe? Ela vai ter problemas como trombose, ela vai ter problemas de isquemia, sabe? Inclusive, esse problema de memória do fibromialgico, geralmente, é um problema circulatório no cérebro. Ela faz uma isquemia no cérebro, né? Então, ela vai ter muitos problemas relacionados à fibromialgia que podem ser resolvidos com o quê? Com o nosso queridíssimo Actua, né? É um suplemento delicioso e ele tem, além da coenzima Q10, ele tem a carnitina, ele tem a derribose, ele vai regularizar toda essa parte circulatória, tá bom, gente? Então, se a pessoa está com problema de memória, se ela tem constipação, porque o Actua tem o trimagnésio, aquele magnésio que eu falei que é mais biodisponível, né? Então, ela vai melhorar a questão dos leucócitos, vai ser um antioxidante, porque um dos problemas do fibromialgico é que ele não desintoxica. Não, ele não desintoxica. Sabe? Na questão da metabolização, faltam, né, a ele as enzimas que vão, ó, eliminar as toxinas. Então, fica tudo ali guardado, formando uma inflamação crônica generalizada. Bom, gente, muito obrigada a vocês que assistiram. Agora nós chegamos na parte mais legal desse treinamento, que é a parte das dúvidas. Ah, Petri, deixa eu ver aqui se eu tenho no chat aqui, tem uma galera falando comigo. Então, não, I think it's everything okay. I didn't find the chat. Então, vamos lá. Oh, alguém estava me dizendo que estava sem áudio. Já melhorou o áudio? Todo mundo conseguiu me ouvir, gente? Então, vamos lá. Todos esses sintomas juntos, tem um número de sintomas. Bom, tem uma pessoa que ajuda a gente aqui com as perguntas, é o Hugo. Hugo, pode me ajudar? Você está aí comigo? Cadê o Hugo? Oi, Clara, tudo bem? Oi, Hugo, obrigada por você estar aqui, que legal. Quem tem perguntas agora é eu. Clara, agora a NASA vem, viu? Pra te estudar. Ai, ai. Você realmente é campeã aí, né? Sabe de todas as Infelizmente ou risco. felizmente, né? Pela dor e pela... Felizmente, porque, afinal de contas, eu sou um testemunho vivo de que suplementação e mudança na alimentação funciona assim, viu, gente? Que legal. Uma coisa que você estava falando da fibromialgia, pelo que eu percebi, parece que existem vários tipos de fibromialgia, né? Existe um protocolo genérico que serve para todas as fibromialgias ou tem mais especificamente, como você falou, que tem, por exemplo, pessoas com patologias de uma doença crônica ou uma disfunção na tireoide ou talvez uma patologia que seja uma alimentação Tem, mais inflamatória, né? tem. Eu diria que um protocolo geral seria o detox e o protocolo neurológico, que é o Quênia, o Estar Bem e o Magnus, né? Se a pessoa for mais idosa, ela pode trocar até o Quênia pelo Power Maker, mas esse seria o básico, né? Agora, eu acho importante a gente, se a pessoa não está tendo resultado, porque muita gente tem um resultado muito rápido só com Magnus, né? Então, se a pessoa não estiver tendo resultado, ela talvez tenha que incluir outros ou aumentar a quantidade, né? Porque cada caso é um caso.
Entendi. Então, nesse caso, a pessoa teria de fazer fazer mudanças no protocolo e ir experimentando, é isso? Isso. Ela tem que observar os sintomas. Se essa pessoa sofre constipação, o principal dela vai ser o Acto. Ela vai ter que tomar o Acto e o Fiber, né? Se ela é uma pessoa muito ansiosa, ela vai ter que aumentar o estar bem, por exemplo, né? Entendi. Então, é um pouco indo nos sintomas, porque as pessoas têm metabolismos diferentes, né? Uhum. E outra coisa, você falou da dieta anti-inflamatória, daqui a pouquinho eu vou te perguntar dela. Mas só com a suplementação é possível a gente ficar livre da fibromialgia? É possível? Ai, pergunta difícil. Ai, gente, olha, eu não sei dizer, porque para mim, eu já fiz vários protocolos, mesmo antes de conhecer a, a OmniLife, né? Essa nutrição que a gente fala, eu já experimentei. E sem dieta, eu experimentei, por exemplo, protocolo de altas doses de vitamina D, dietas anticândida, protocolos anticândida, e sem mudar a alimentação, eu não conseguia resultado, não. Agora, a gente sabe que a nutrição, repor os nutrientes, funciona muito, né? Então, eu diria o seguinte: é a nutrição que vai te ajudar a mudar a alimentação, mas o foco tem que ser mudar a alimentação. Então, por exemplo, se essa pessoa ela não consegue cortar o açúcar, ela vai ter que tomar mais café life por causa da inulina, ela vai ter que tomar mais teatino por causa da inulina, ela vai ter que tomar mais estar bem para ficar mais calma. Então, ela vai usar a suplementação para aos poucos ir mudando o estilo de vida, mas fibromialgia está relacionada ao estilo de vida também, né? Uhum. É um dos pilares seria então, né? Sim. Então talvez essa colocação que você falou vai responder uma outra dúvida minha, porque é uma dúvida que muitos me fazem, inclusive muitas vezes. Por quanto tempo eu vou tomar esse protocolo? Por quanto tempo? Por quantos dias? O pessoal chega a perguntar isso, por quantos dias, né? Eu vou precisar fazer detox, precisar tomar fiber, precisar fazer o protocolo para me ajudar com o tratamento complementar do problema que eu estou sofrendo? Olha, fibromialgia não tem cura, tá? Então, ela tá ali na linha das doenças autoimunes, né? Eu considero, e muitos médicos consideram a fibromialgia uma doença autoimune, uma vez que ela vem dos mesmos fatores das doenças autoimunes, né? Carga viral muito alta, intoxicação por metais pesados, questão de os polimorfismos, eu sempre troco essa palavra, os polimorfismos que estão relacionados com a fibromialgia também está relacionado ao diabetes, então não tem ex-fibromiálgico, tá? Não tem ex-fibromiálgico. Então, se a pessoa ela reduz a suplementação, ela pode voltar a ter crise. Hoje eu tomo menos suplementação do que antes, quando eu comecei. Mas eu não pretendo parar, não, porque como é uma doença que não tem cura, a gente e está relacionada a mutações genéticas que a gente não tem como reparar, vamos ser honestos, essa pessoa vai fazer suplementação para o resto da vida, tá? É uma nutrição, ela vai ter que comer para o resto da vida aqueles alimentos que talvez tenha que reduzir, claro, ela pode reduzir a partir do momento ela diminuiu o colesterol, diminuiu o açúcar, controlou isso, aquilo, começou a fazer atividade física, ela pode sim reduzir a suplementação, mas pelo menos a básica ela vai ter que suplementar durante muito tempo. Uhum. Qual seria a suplementação, assim, se pudesse escolher 3 produtos que você não ficaria sem, Clara, dos que você já conhece, quais que você tomaria, assim, se pudesse escolher só 3 hoje? Eu não vivo sem o estar bem, não vivo sem o estar bem, tá? O estar bem, eu durmo bem,
mas o estar bem me dá esse sono REM, sabe? Uhum. Os médicos tratam a fibromialgia geralmente com medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos para que a pessoa durma e tente recuperar essa questão, né, dos neurotransmissores. Mas isso geralmente não acontece. A pessoa dorme, mas ela não faz o sono REM. Então, eu acho que o básico é pelo menos à noite tomar o estar bem. Esse é importante. Durante o dia, básico seria tomar uma mistura de Magnus com Fiber. Então, se eu puder escolher 3 suplementos, seria Fiber, Magnus. Se a pessoa não tiver prisão de ventre, se ela não for constipada, ela pode trocar o Magnus pelo Quênia. Uhum. Ou Magnus Seria... não. Não, Magnus não. Ih, fiz uma bagunça danada. Não. Ela pode trocar o Fiber pelo Power Maker, Ah, tá. tá? O Formica era Fiber pelo incrível. Power Maker. Hã? Maria José É incrível, perguntou né? se a fibromialgia é uma doença autoimune. Deixa eu ler aqui a pergunta que sumiu. Maria Olha José... só, ela está falando aqui. Não, Eu estou vendo aqui a. Ah, você tá Tá. vendo? Eu acho que eu estou vendo aqui, fala fibromialgia é uma doença autoimune e tem algo a ver com polineuropatia ou espondilite anquilosante. Só tem a ver, tá? A fibromialgia, ela não é uma doença. A espondilite anquilosante, a polineuropatia, são doenças que são também autoimunes do mesmo metabolismo. Por exemplo, a pessoa não pode, ela não metaboliza as prurinas, ela não consegue viver bem com os oxalatos, mas e vem da mesma situação, que é intoxicação, infecção, né, viral, infecção bacteriana, infecção por fungos, intoxicação, né, de metais pesados e, enfim, de outros elementos e de um fator de estresse constante. Então, é uma doença autoimune. E a complicação da fibromialgia é que ela pode se tornar muitas outras doenças autoimunes. Infelizmente. Então, sim, tem a ver. Tem gente, por exemplo, que tem lúpus, que tem outras doenças, diabetes, que tem outras doenças autoimunes associadas. Outra pergunta, Clara. Eu estava lendo na verdade, até uma observação. Eu estava lendo uma pesquisa que fala que de 90% das pessoas que sentem sintomas da fibromialgia são mulheres, 10% só são homens. E desses 90% que são mulheres, 80% elas estão num período próximo ou depois da menopausa, ou dentro, na verdade. Então, compreende um início da menopausa e o final ali entre os 40 e 50 anos. Nesse caso, a pessoa que está nesse período, que é uma pergunta que eu sempre faço, e assim, quando a pessoa está com fibromialgia, se ela está nesse período. Nesse caso, se ela tiver, minha esposa, por exemplo, ela não está na menopausa, não estava e nem está, né? Mas ela começou a tomar principalmente o FEM para parte regulação hormonal e o estar bem, ela melhorou incrivelmente os sintomas de dores que ela tinha, mesmo não tendo no É, período. a fibromialgia não tem idade, tá? Mas ela está geralmente numa idade entre 35 a 60 anos. Eu desenvolvi com 35 anos, ou pelo menos fui diagnosticada com 35 anos. Até os 33 eu não tinha sintomas de fibromialgia. Então, eu acho que não está relacionado com a menopausa, não. Mas ela está intimamente relacionada à questão hormonal feminina. Por Uhum. isso, por isso que a gente tem que começar a tomar o FEM. Então, vamos dizer, uma menina que já desde cedo começa a ter problemas de dismenorreia ou sangramento muito intenso, ou ela já desenvolveu
ovário policístico, ou ela já desenvolveu endometriose. Essas patologias hormonais são patologias associadas à metabolização, tá? Tanto é que o tratamento para isso é a dieta anti-inflamatória. Então, se a pessoa tem isso, ela já deve começar a tratar hormonalmente, né? Com essa suplementação natural. A gente não está falando de hormônio aqui, tá, gente? Hormônio sintético, pelo amor de Deus, né? Acho que ninguém tem que tomar isso, mas enfim, se seu médico passar, é com seu médico. Mas a pessoa deve, desde cedo, começar a tratar com o FEM, sim, porque essa é uma questão ligada diretamente aos hormônios femininos, por isso que tão poucos homens sofrem com fibromialgia. Outra coisa, claro, você fala muito da dieta anti-inflamatória, né? E você falou de algumas coisas que me deixou de cabelo em pé: o coco, o gengibre, amendoim, crustáceos, né? Que entre eles aí já entra camarão, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro. Até comi hoje no almoço. Seria isso seria genérico, assim, geral para todo mundo, ou tem casos e casos assim que você tem que analisar? Eu devo realmente Não, evitar? eu sou a prova viva, porque toda vez que eu quebro, né, eu fico na dieta anti-inflamatória, a vida muda, né? Tudo fica maravilhoso. Aí eu acho que comer um camarão, principalmente eu vivo aqui na Espanha, camarão tá por tudo canto é canto, né? Parece que os camarão ficam assim, parece até um fantasma. Então, aí eu amo camarão, eu como, quebro, vou comer um camarãozinho. Ou então a gente vai num restaurante, eles põem um amendoinzinho, eu como. Ou então tem uma massa mesmo sem glúten, botou um pouco de tomate. Não, infelizmente, esses alimentos são muito inflamatórios, inclusive a carne vermelha, que às vezes eu acho que não faz mal, que eu posso comer um pouquinho aqui ou ali. A dieta anti-inflamatória, ela só funciona se ela for feita 100% o tempo todo. Se você quebra um pouquinho, toda a inflamação sistêmica volta e você precisa de meses para regularizar, tá? É óbvio que com a nossa suplementação micelializada, isso vai acontecer mais rápido, porque você está dando para o corpo diretamente, sem passar pelo sistema digestivo, a nutrição que o teu corpo não consegue metabolizar. Então, você recebe a B12, a B6, aí você melhora muito rápido, mas sem suplementação a pessoa melhora, não. Infelizmente, tem que fazer. Bom, deixa eu ver se eu tenho dúvidas aqui, a galera perguntando aqui no Facebook, não consigo ver. Bom, gente, depois eu respondo vocês no Facebook, também vamos colocar esse vídeo no YouTube, e você, por favor, vai lá, aperta o sininho. Hugo, você desapareceu, o que aconteceu aí? Aqui a Jane está dizendo 20 quilos, lê aí para mim, querido, se você puder. Tô lendo. Bom, a Jane falou, engordou 20 quilos e colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, glicose, tudo aumentou e os remédios não resolviam. Com Farbene Plus, Café Life, Teatina equilibrou. Legal. Maravilha. Depoimento da minha irmã hoje, inclusive, me falando aqui, ela não está aqui na live, ela comentou que ela parou de tomar uns dias o FEM e voltou os sintomas de calorão. Ela está com 50 anos e alguma coisa. E bem legal a questão dela do depoimento do FEM, incrível. A Marta Santos falou, uma médica de São Paulo disse que está ligado ao uso de anticoncepcional, que detona o intestino, sendo pior que o glúten. Tá ligado à questão anticoncepcional também, mas o glúten é uma das causas muito, muito frequente, muito grande da inflamação crônica sistêmica, tá, gente? Agora, o anticoncepcional também, né? O anticoncepcional é sintético, é altamente inflamatório. Inclusive, na dieta anti-inflamatória, você tem que parar de tomar anticoncepcional, né? Então, ela está certo, é pior, mas o glúten também não pode ser desprezado, não, porque ele é muito inflamatório, tá, gente?
Claro, você tem um canal, né, que você dá dicas, né, dessa dieta inflamatória. Você tem um canal no Facebook, eu sei que é a dieta Anti-inflamatória. anti-inflamatória. O nome completo qual é? É, dieta anti-inflamatória, dieta alcalina. Eu vou explicar porque tem dois nomes. A dieta anti-inflamatória, ela permite algum alimento animal, né? Não permite leite nem carne vermelha, mas é permitido ovo, é permitido algum carboidrato, como arroz e feijão, não é permitido glúten, mas algum carboidrato. A dieta alcalina seria um upgrade da dieta anti-inflamatória. Aí não entra arroz, não entra feijão, os grãos em geral estão fora e também os produtos animais estão fora. Então eu coloquei as duas, porque se uma pessoa que quer fazer a dieta alcalina, ela faz. E se a pessoa ainda está naquela de, né, eu não consigo me livrar totalmente de um arrozinho, de um feijãozinho sem carne, viu, gente? Aí a dieta anti-inflamatória, ela não corta esses alimentos não, tá, gente? Ela funciona também, mas corta a carne vermelha e esses alimentos que eu falei agora, ricos em oxalatos. Depois vocês podem olhar no YouTube, porque essa foto dos alimentos, né, dos oxalatos, das nightshades, vai estar lá e vocês podem rever e anotar, tá bom? Ah, Tanani perguntou sobre o leite. Leites derivados não são inflamatórios? Quando eu uso, eu quase morro de dor. São altamente inflamatórios, né? Na dieta anti-inflamatória, a gente não pode tomar leites e derivados, né? Geralmente, o fibromialgico, se ele fizer um estudo metabólico, ele vai vir com mutações genéticas de não metabolização, pelo menos da lactose, mas a caseína também é muito inflamatória. Então, gente, não tem essa história de, eu vou tomar um leite sem lactose. Não, tem que cortar mesmo, tá? Eu substituo pelo leite de coco. Algumas pessoas acham que pode substituir pelo o leite de aveia ou por qualquer leite vegetal ou pelo leite de amêndoas. Eu não indico, tá? Porque a amêndoas está contraindicado nesse caso e a aveia não é contraindicado, mas ela deve ser consumida com parcimônia, porque ela tem a avena, que é um tipo de glúten também, é um glúten menos maléfico, mas é um glúten também. Acho que tem ali a Maria que falou assim, qual protocolo? Mas aí já não é para úlcera e esofagite, aí já não é para fibromialgia, né, gente? E o ovo, Vamos hein, focar. Clara? A questão do ovo, a Maria José perguntou. É polêmico, né, essa questão da dieta, né? Não, a dieta anti-inflamatória não é polêmica, tá, gente? A dieta anti-inflamatória é uma dieta para quem tem um quadro inflamatório. Então, se você não tem fibromialgia, o ovo está ok para você. Na dieta anti-inflamatória, o ovo não é retirado. Na dieta alcalina, sim. Na dieta anti-inflamatória, o ovo não é retirado. Porém, muitos fibromialgicos têm uma sensibilidade grande ao ovo. Então, é bom reduzir o consumo, tá bom? Agora, não é polêmico. Por quê? Porque quem tem um quadro de não metabolização tem que prestar atenção que eu tenho um quadro de não metabolização, eu tenho um quadro de inflamação crônica, eu não posso comer o que o outro que não tem essa patologia pode. Então, por exemplo, meu marido come carne vermelha muito bem, para ele é ótimo. Eu não posso, às vezes cedo ali a tentação e fico bem inflamada mesmo, sabe? Fico de cama. Então, não há uma polêmica. Pessoas que têm problemas de fibromialgia geralmente têm os polimorfismos relacionados às prurinas. Tem que evitar proteína mesmo. E aí é que é o legal, né, Hugo? Porque sempre que eu falava, gente, mas eu tenho que evitar proteína, como é que a gente faz, né? A gente tem os aminoácidos, gente, tá ali, ó, taurina, carnitina, arginina,
a glicina. Os nossos suplementos são ricos em aminoácidos essenciais que vão converter em proteínas. Opa, a pessoa vai ficar forte, bonita, vai aumentar a musculatura, tudo de bom, né? Sem precisar se encher de proteína, que é uma macromolécula e de difícil digestão. O Alex Robson, ele perguntou sobre a tireoide, por quanto tempo tem que tomar os suplementos. A gente respondeu, acho que agora há pouco, né? Tem que tomar a suplementação, acho que nutrição a gente precisa para todas as fases da vida, então. Eu acho que isso já ficou Aqui respondido tem a já. Jane ali falando de síndrome do pânico, né? Uhum. A A Jane síndrome falou... do pânico, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, são características da fibromialgia, tá, gente? Então, tem que fazer o protocolo. Ela está dando até acho que ela está dando ali, falando que ela já É um toma, está depoimento. É. um depoimento. Então, tem que tomar mesmo o protocolo neurológico, porque quem faz síndrome do pânico, toque, todo tipo de neuropsiquiátrico, problemas neuropsiquiátricos, são pessoas que não absorvem o ácido fólico, a B12, a B6, o magnésio. Então, gente, não tem jeito, tem que suplementar, você não metaboliza, tem que suplementar. Tá? E suplementar da forma correta. Por quê? Porque, olha só, vamos falar, aí a pessoa, ela entendeu que ela não metaboliza, então ela tem que suplementar tudo isso. Aí ela vai na farmácia e compra. Gente, se você absorvesse B12 naturalmente de uma cápsula, você iria ali comer um bife e você absorveria B12. Você não absorve de uma cápsula. Se você não absorve da comida, você também não absorve de uma cápsula. Essa vitamina tem que estar numa forma hidrolisada e fracionada, que é o caso da micelização. Se não acontecer assim, não vai absorver. Ou, pode absorver, você sabe que há 20 anos eu tive esse resultado fantástico que eu coloquei aqui, mas são trabalhadas em altíssimas doses, é o que se criou, acho que chamam de suplementação ortomolecular, que são em altas doses. A suplementação ortomolecular não é o que a gente faz, tá? Muita gente fala isso, mas fala errado. A suplementação ortomolecular ela é baseada em altas doses. E altas doses de uma suplementação comum, ela leva a sobrecarga de fígado, sobrecarga de rins. Então, você tem que estar muito atento para tomar uma N-acetil cisteína para proteger o fígado, é muito complexo, você tem que fazer a combinação certa, os protocolos corretos. Eu já fiz isso sozinho, tive que estudar muito para dar conta, e para ensinar isso é muito difícil. Com a OmniLife, os protocolos são em doses fisiológicas, portanto, não são ortomolecular, não faz sobrecarga, já estão os protocolos corretos nas combinações, né? Correto, porque tem vitaminas que elas suprimem outras vitaminas. Por exemplo, você não pode tomar a vitamina D junto com a vitamina C. Você não pode, por exemplo, tomar cálcio sem vitamina D, sem magnésio, sem selênio, sem zinco. Então, os protocolos na OmniLife, eles já estão muito bem direcionados e você só precisa saber o que você vai tratar e não precisa estudar e nem entender de vitaminas, tá bom? É seguro e vale a pena, porque tá tudo prontinho ali, é gostoso demais. Tá bom? Outra perguntinha básica que é bem legal também. A Tanani perguntou, acho que estou falando certo seu nome, né, Tanani? Pode misturar os produtos, 1, 2, 4, 6 sachês numa garrafa só? Pode misturar sim. Eu só faço algumas observações, tá, gente? O Power Maker, ele funciona como ele vai estimular a produção de alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, né? Alguns hormônios que a gente vai produzir durante a noite, ele é muito bom você associar, por exemplo, o FEM, o Power Maker por Estar bem. exemplo, o estar bem à noite, porque você vai dormir e vai produzir todos os hormônios, os neurotransmissores durante o sono, né?
Durante o dia, por exemplo, eu gosto muito de misturar o Fiber, o Actua e o Magnus. Por quê? Porque o Actua, ele tem o trimagnésio, o Magnus também. Eles têm a função circulatória que vai te dar mais energia, você vai ficar mais ativa, vai ficar mais feliz, você vai querer fazer coisas, né? E ao mesmo tempo, o seu intestino vai funcionar porque você vai se colocar em movimento. Então, mais energia, mais disposição, mais felicidade. Mas pode sim, não tem um horário certo para tomar os suplementos e você pode misturar. Eu só não gosto de misturar, por exemplo, o Fiber junto com o Onicemix, ou do Alcemix, que a gente chama aqui, né? Por quê? Por causa da vitamina C. A vitamina D suprime a vitamina C. Então, eu não misturo muito esses dois, não, tá? Mas o resto você pode misturar e à vontade e fica mais gostoso misturadinho. Sim, Tá bom? beleza. Bom, gente, eu acho que hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada. Por favor, dá uma força para a tia Clara. Vai lá no YouTube, subscreve, dá um like, comenta, fala se gostou. Se não gostou, fala também, né? A gente tenta melhorar da próxima vez. Deixa o feedback nos grupos do WhatsApp, por favor. Eu quero saber aonde que a gente precisa melhorar, qual é o tema que vocês gostariam de ter nas lives. Enfim, você que está no Facebook, vai lá no, no, no YouTube, dá uma olhadinha, porque você vai ter acesso ao PowerPoint, que eu coloquei informações bem legais, tá? Mas muito obrigada mesmo pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado. Um ótimo fim de domingo aí no Brasil. E aqui já está de noitinha, já está escuro, a gente já vai dormir. Um beijo e saúde para todo mundo. Tchau, Tchau. gente.